esse bosta desse Bolsonaro já mostrou para todo mundo que ele é um grande irresponsável, um inepto, uma anta que está ali na nossa república como chefe de Estado. O maior cargo executivo na república está ali disseminando burrice, está dando desinformação, está desinformando. Esse cara não governa, ele desgoverna. E ele tem que ter consciência que ele tem muito fã, porque ele é ídolo para essas pessoas. Porque essas pessoas também que são mais irresponsáveis, que votaram nesse cavalo, nessa anta desse Bolsonaro, que ainda dá voz para esse cara. Ainda bem que a popularidade desse Bolsonaro caiu, que está só hoje com 30%. Mas ainda é muita gente ainda que dá ouvido para esse filho da puta, para esse cara irresponsável. Eu vi uma postagem de um conhecido nas redes sociais que era Bolsonaro, ele defendia Bolsonaro pra caralho, mas só que nesse momento não tem como mais defender. E eu via ele defendendo muito, e ele tá totalmente contra o Bolsonaro, sabe? Os caras esculachando o Bolsonaro nas redes sociais, e muita gente curtindo, e teve gente que eu vi ali ainda defendendo o Bolsonaro. Não, que não, tinha lá uma pessoa lá defendendo, falou, não, ele não pode colocar a culpa só no homem. Isso é injustiça botar a culpa só no homem. Burro o bolsominion, burro, o bolso homicida, deixa de ser cavalo. Ele é um cara que tem muito fã e acaba escutando esse cara. Ele tem alcance nas redes sociais, ele tem alcance porque ele é o presidente do Brasil e muita gente ainda vai atrás desse cara, escuta nesse cara, endossa o que ele faz e o que ele fala e reproduz o que ele fala. Deixa de ser cavalo. Ele está sendo o grande responsável por essas mortes a mais que está tendo no Brasil por causa dessa doença miserável que está assolando o mundo. É o mundo todo que parou, é o mundo todo que vai ter problema com economia, não é só o Brasil não. E o Brasil tem condições de manter um cidadão em casa, ajudando pelo menos com o mínimo. Nós pagamos um dos maiores impostos do mundo, somos nós que pagamos. O cidadão brasileiro é o que mais paga imposto no mundo. Nosso imposto é imposto acima de imposto. Então, no momento de calamidade pública, é o mínimo que o Estado, o país pode fazer por nós. Nos manter em casas no momento para não disseminar mais essa doença, para não proliferar ainda mais. Deixa de ser cavalo, de ser burro. Deixa de para de defender uma fala burra, que vai acabar trazendo cada vez mais morte para o país. Vai colapsar cada vez mais os hospitais, deixa de ser burro. Viu lá em Manaus, 40 mortes a mais ontem. Pelo amor de Deus, isso é burrice. Ele tem alcance como presidente do Brasil, como um ídolo dessas pessoas irresponsáveis que acaba dando voz para um cavalo, para uma anta dessa. E eu vi essa pessoa, não, ele não é o grande responsável, não culpa, isso é injustiça, culpa a Bolsonaro, essa pessoa burra, bolsominion, doente mental. Ela falou, não, porque tem ator aí que fala para ficar em casa, tem repórter que fala para ficar em casa, depois tá lá correndo, mas isso aí é problema dele. Ele tem alcance para chegar lá, chegar nas redes sociais, ou então na reportagem, como o repórter também vai lá e dissemina isso, ele tem alcance para chegar lá e falar, para ir para a rua ou para não ir para a rua. E as pessoas vão acabar acatando essas pessoas, porque eles podem ter fãs, eles são ídolos dessas pessoas. Ator ou repórter. Eles acabam tendo bastante fãs e acabam escutando o que esse cara fala. Então ele tem que chegar nas redes sociais mesmo, ou como um repórter, e falar, fica em casa. Se ele vai pra rua, o problema é dele. O problema é dele, ele é responsável por ele. Mas pelo menos ele não é responsável por várias pessoas chegando nas redes sociais e falando, vai pra rua. Igual esse cavalo desse Bolsonaro, que muita gente escuta esse cara. Ele é o responsável por essas mortes. E por mais que terá ainda no Brasil. Ele é o grande responsável por colapsar os hospitais. Porque ele é um cavalo, ele é um burro. Ele não entende, é o mundo todo. Isso é algo que está problematizando o mundo todo, não é só no Brasil não. É algo não precedente, cara. É quase que um apocalipse isso. Apocalipse. Já viu isso em toda a sua existência acontecer no mundo, o mundo todo parar por uma doença? Isso nunca aconteceu. E um cavalo inepto, irresponsável de um bosta de um Bolsonaro fica disseminando, fica reproduzindo isso nas redes sociais e também em discurso falando vai pra rua. O Estado é o mínimo responsável. Ele tem que ser responsável pelo cidadão nesse momento. Deixa de ser burro. Para de seguir uma anta como um Bolsonaro e deixa de ser anta também. Babaca, ele é responsável.
Ele tem alcance. Não adianta eu aqui que não tenho alcance falar para ficar em casa. Eu não tenho alcance. Agora um cara como ele tem alcance. Ele não pode falar isso. A culpa é dele. Deixa de ser burro, bolsominion, bolso homicidas.